Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. Eu preparei esse material, o conteúdo é bem legal, dá para entender um pouco mais de como que a gente utiliza a inteligência artificial a nosso favor. E eu vou aqui muito além do ChatGPT, eu vou mostrar para vocês outras ferramentas que você pode utilizar agora para inteligência artificial. Espero que você goste. E se você gostar, por gentileza, já deixa o like e compartilha esse vídeo, afinal de contas é legal aqui saber de você como é que você está achando desse conteúdo, se está legal. Então vamos sem enrolação, vamos pro vídeo. Legal pessoal, vamos começar então falando um pouco sobre inteligência artificial na educação. Espero que você goste desse conteúdo, vamos nessa. Para começar, eu quero que vocês olhem para essa imagem e me digam que imagem isso daqui se refere. Bom, não preciso nem ser nenhum gênio, né? É um cachorro. O miserável é um gênio! Tá, legal, mas vamos voltar um pouquinho lá no passado, quando você era uma criança. Apenas uma criança. Como é que você sabe, ou como é que você aprendeu que isso é um cachorro? Muito bem. A gente tem aqui algumas características desse cachorro, né? Ele tem um focinho, ele tem olhos dessa forma, ele tem um pelo específico. Então a nossa mente classifica quando a gente enxerga um objeto, como esse, por exemplo, né, ou um ser vivo, como sendo um cachorro. E aí a gente consegue olhar para as coisas que estão em nossa volta e começar a classificar. Mas por que eu estou trazendo essa questão de classificação? Eu quero que você comece a pensar como que um computador aprende, como é que ele classifica, qual é o processo que tem por trás dessa aprendizagem de máquina. Para isso, eu quero mostrar para vocês que o Google utiliza, se você digita, por exemplo, aqui no Google Imagens, a palavra cachorro, vai aparecer dezenas de centenas de imagens aí referindo-se a cachorro, certo? Mas no começo não era bem assim não. O Google, quando você, por exemplo, na aba digitava cachorro, ele mostrava algumas imagens misturadas com outras, talvez de ser humano, ou de gato, ou de outro animal. E aí o que ele percebeu, como é que ele aprende? Quando você começa a clicar repetidamente nas mesmas imagens, ou seja, que se refere a cachorro, então ele começa a associar, puxa, olha, das 30 pessoas que procuraram por essa palavra específica, a palavra cachorro, a maioria delas clicou nessas imagens de destaque. Então o Google ele começa a aprender por meio dessa interação. Então nós somos o produto também do Google nesse processo. Então à medida que a gente vai interagindo com a ferramenta, com a plataforma, essa ferramenta também vai aprendendo. E esses pontos são pontos importantes porque também a gente consegue entender, ou o Google na realidade consegue aprender por meio de uma interação textual. Então olha que interessante. Quando eu digito ali, por que o brasileiro? E aí ele começa a me mostrar uma série de pontos aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Por que o brasileiro lê pouco? Enfim, ele vai mostrando aí uma série de conteúdos que tem relação com o que as pessoas estão pesquisando. Então ele é um recurso que já vai complementando essa pesquisa. Então ele te mostra ali qual é o número de pesquisas relacionadas a essa primeira palavra, a essa frase que você está fazendo. Então seja ela por meio de uma interação de imagens, seja ela por uma questão textual ou de busca, o Google ele aprende na interação com você. Aqui, da mesma forma, acho que você já deve ter passado alguma vez por um processo desse, onde você tem aqui uma série de imagens, como aqui, ó, parquímetros, ônibus, pontes, e ele faz a pergunta para você, né? O que é isso? Ou neste caso, né, selecione todas as imagens que são semáforos. Selecione todas as imagens que são um ônibus. Então quando você começa a clicar, o que você está fazendo? Você está fazendo um favor para o Google Maps. É verdade. Então ele identifica aqueles objetos, ele tem uma dimensão, né, de classificação, que aquele objeto, por exemplo, é um ônibus, mas ele vai ter a certeza dessa classificação quando muitas pessoas também clicarem nessa mesma imagem. Então essa relação que o Google faz ao utilizar da nossa interação com ele é a maneira que a inteligência artificial ela aprende. Quando o Larry Page desenvolveu o Google, algumas pessoas questionavam, né? Mas por que você quer desenvolver um buscador e ainda gratuito? E o Larry Page, criador do Google, disse, olha, eu não tenho a intenção de criar um buscador, eu tenho uma intenção de criar uma inteligência artificial. Então, olha que interessante como que a visão dele lá atrás já é um olhar para o futuro muito inteligente, muito importante.
E aí, avançando um pouquinho mais, se a gente observar outros aspectos, né, de como que a inteligência artificial ela está incorporada no meio social que a gente vive, eu trago aqui para vocês um exemplo prático de como que a China tem usado também a inteligência artificial como um estudo na área de educação. Mas quando a gente também fala de inteligência artificial, a gente também está aplicando ela para outro contexto. A inteligência artificial também é aplicada a imagens. Vocês estão vendo aqui alguns exemplos onde eu utilizei essa plataforma, o DALL-E 2. Eu digitei um texto e ele transformou esse texto em imagem. Nesse exemplo aqui, desse cachorrinho, eu digitei Shiba pintando um quadro. Shiba é a raça desse cachorro. E eu também aqui, ó, gatinho jogando xadrez. Então, a própria inteligência artificial desenhou, né, com base no que ela coletou da internet, ela fez esses desenhos de maneira autônoma. Então, esse desenho é totalmente inédito, não existe esse desenho. Então, imagina as possibilidades de criação que nós vamos ter nessa área de criatividade. Avançando um pouquinho mais, eu tenho mais alguns exemplos de imagens que eu também aproveitei para brincar um pouquinho ali também no DALL-E. Aqui nesses exemplos, no primeiro, aqui eu digitei urso fazendo compras, boneco Lego no espaço, astronauta a cavalo na lua, aqui do lado um submarino que parece um gato. Então todos esses recursos são recursos que foram criados nessa plataforma, no DALL-E. E aqui, pessoal, quando a gente olha, por exemplo, para o ChatGPT, algumas pessoas não fazem ideia das possibilidades de recurso que ele nos oferece. Olha esse exemplo. Então eu quis colocar, escreva um poema como se fosse uma criança de 9 anos. E é interessante porque o ChatGPT ele aproveita, né, a descrição textual para criar aqui um poema. Eu coloquei aqui, ó, analise esse texto e me dê uma sugestão de melhoria. Peguei aquele poema que eu acabei de digitar, coloquei ele aqui para fazer essa análise e ele me deu aqui diversas opções de análise sobre a questão de estrutura, sobre a questão de como que o texto está sendo apresentado. Então, você também pode, por exemplo, pegar um relatório seu, quem sabe do seu trabalho, ou mesmo para a faculdade ou para a escola, e pedir também sugestões de melhoria, pedir para que ele faça uma análise crítica a respeito do trabalho que você desenvolveu. Então, muitos professores, eu tenho percebido que já começam a utilizar isso daqui para auxiliar, né, a sua sala de aula e a criar coisas legais também para trazer para a sala de aula. Você pode pedir aqui sugestões, ó, dinâmicas, me dê 3 sugestões de dinâmicas para trabalhar com crianças de 10 anos. Eu tô passada, chocada. Então ele já te dá lá todas as opções, te dá alguns guias que podem te ajudar. Aqui, nesse outro exemplo, eu quis trazer um exemplo relacionado à área de culinária. Então eu coloquei o seguinte: faça um passo a passo de uma receita de bolo de chocolate que seja simples. Então ele te dá aqui todos os exemplos, os ingredientes que você precisa, o modo de preparo. Outro grande exemplo aqui que a gente traz a respeito dessa utilização da inteligência artificial. Olha que interessante, faça o meu planejamento pedagógico de uma aula de ciências para crianças de 7 anos. Então o próprio ChatGPT sugere para você ali quais são os objetivos a serem seguidos, quais são os recursos pedagógicos, como que é o desenvolvimento dessa aula. Então ele te traz praticamente um plano de aula para que você possa utilizar dentro do seu ambiente de sala de aula. Olha que interessante, né? O quanto que isso também vai economizar nosso tempo e nosso recurso e dedicação. A gente sabe que a carga horária do professor é uma carga horária muito estressante, massiva. Então, quem sabe isso daqui já possa ajudar os professores no dia a dia de sala de aula, né? É verdade. Resuma o livro Vidas Secas em poucos parágrafos. Então, aqui eu tenho uma outra possibilidade também para o professor utilizar esse tipo de recurso, ou mesmo para os alunos, né, que queiram conhecer um pouco mais, ou fazer um resumo do que aconteceu em sala de aula. A questão isso também é uma faca de 2 gumes. Da mesma maneira que você pode criar esse resumo e utilizar ele para entender um pouco mais o livro, muitos estudantes, talvez na má fé, possam utilizar isso daqui para apresentar como um trabalho de sala de aula. Então tem que ficar esperto também na utilização dele. Tá bom. Quando eu faço essa palestra, eu explico esse conteúdo para o grupo de professores que geralmente eu apresento, muitos perguntam, olha Jeff, mas ele traz todo o conteúdo de maneira acertada, né? Ele vem todo certinho? Não. Não. Ele se baseia em conteúdos que estão na internet. E a internet a gente sabe que tem fake news, que tem dados que estão incorretos,
Então é importante que a gente possa entender como esse recurso, as limitações desse recurso. Então, isso daqui é importante fazer uma curadoria, entender, fazer uma leitura crítica. Nem tudo que está aqui é 100% correto. É triste, mas é a vida. É por isso que é importante a gente dar uma revisada. Se a gente for olhar um pouco para a área de marketing, me dê sugestões de posts para Instagram com hashtags sobre o nicho de educação bilíngue. Ele mostra aqui uma série de conteúdos que possam ser utilizados, por exemplo, numa rede social de uma empresa que fala sobre educação bilíngue. Outro exemplo, vocês estão vendo aqui agora o uso de inteligência artificial novamente com imagens. Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês, eu vou me colocar aqui no meio e vocês estão olhando todas essas pessoas aqui, todos os cantinhos. Se você pudesse me sugerir ou me indicar qual destes rostos é o verdadeiro e qual rosto é falso, ou seja, qual dessas pessoas não existe, qual você indicaria? Bom, e aí, já descobriu qual que é o rosto verdadeiro, qual que é o rosto falso? Bom, gente, já digo pra vocês que nenhum rosto aqui é verdadeiro. Não, nada a ver, irmão. Todos os rostos que aparecem nessa imagem são falsos, são criados por inteligência artificial. E eu digo pra você que isso daqui já pode ser feito agora, essa ferramenta ela já está disponível para utilização. Inclusive tem uma matéria aqui do canal Tech que mostra, o site cria fotos realistas de pessoas que não existem, usando imagens reais. Então ele se baseia numa imagem real e depois ele cria em cima disso. E eu fiz esse teste. Eu pedi então que ele fizesse uma imagem com base numa foto que eu enviei ali para ele. Então olha que interessante, ele trouxe aqui algumas características físicas minhas. Então ele trouxe aqui a barba, a cor de pele, o tamanho aqui, quem sabe, da minha face, o rosto, a maneira como o meu rosto se apresenta, trouxe até a questão do óculos. Então, se você ir aqui nesse link que vocês estão vendo aqui na tela ou apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado diretamente para este site. E aí você pode fazer a brincadeira ali também de testar com o seu rosto. Aproveite aí, só. E aí eu fiz um cross, eu juntei o rosto, eu juntei o texto do ChatGPT e eu fui naquela ferramenta e eu pedi para que ele criasse um rosto de uma pessoa com base nessa inteligência artificial aqui que eu pedi no ChatGPT. E aqui está o resultado, olha só. Essa daqui foi o rosto, a imagem da pessoa que ele criou com base na descrição e nas características que eu dei. Você consegue acessar esse link clicando, apontando o seu celular para esse QR Code ou acessando esse link aqui. Então boa sorte, faz esse teste aí também depois. Outro detalhe legal, vocês estão vendo essa imagem, aparentemente é uma imagem simples, não tem nada demais, mas eu utilizei inteligência artificial também nessa imagem. Tinha alguns objetos lá naquela parede de fundo e eu removi utilizando inteligência artificial. E tudo isso de maneira online, rápida, e essa daqui é a imagem original. Então tinha duas pessoas ali mexendo no robozinho e eu tirei elas utilizando então essa ferramenta de inteligência artificial que também trabalha com tratamento de imagens. O nome dessa ferramenta é essa aqui que vocês estão vendo. É o cleanup.pictures. Vocês estão vendo aqui uma imagem que ficou muito famosa, na verdade é um vídeo que ficou muito famoso há tempo atrás, do Barack Obama. E é interessante que nesse vídeo não é o Barack Obama real, é uma simulação de inteligência artificial que foi utilizou vídeos do próprio Barack Obama para entender como que ele fala, como que ele se expressa, o tom de voz. Recentemente saiu também a questão do próprio Papa, né? O Papa Francisco também, com aquelas roupas todas modernas. Então, esse recurso, gente, é muito interessante saber como que a nossa sociedade, como que o mundo vai lidar com esse tipo de situação em questão de fake news daqui para frente. Então, imagina o potencial e o poder que as pessoas têm na mão utilizando essas ferramentas. Se você quiser utilizar esse tipo de recurso agora, tem essa ferramenta aqui que é o Synthesia e ele traz aqui uma série de recursos que você pode, por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer um canal no YouTube, mas você tem vergonha de aparecer. Você pode utilizar essa ferramenta e aí você pode escrever um texto, ela faz a leitura de texto de maneira muito natural e ela também utiliza a voz, tem uma série de vozes lá também dentro dessa plataforma.
dá para editar como se fosse um PowerPoint ou mesmo numa edição de vídeo, e fica bem legal, tá, gente? Eu fiz alguns testes, você consegue se cadastrar com e-mail, ela é gratuita, tem alguns créditos que são gratuitos, mas depois você paga pela ferramenta. E ela também tem em português do Brasil, como vocês estão vendo aí. Bom, falando na questão musical, aqui eu também tenho uma ferramenta, se você acessar esse site, deixa eu me tirar aqui desse QR Code, me colocando aqui, ou acessando também esse QR Code, você consegue entrar nesse site, e esse site você também digita um texto e ele transforma em música. É muito legalzinha essa experiência. Mas faz o teste, me diz, depois escreve aqui nos comentários o que você achou. Tá? Aqui eu trago para vocês uma análise crítica para a gente refletir. Eu quero saber mais a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? O que vocês acharam desses recursos e dessas ferramentas tecnológicas utilizando a inteligência artificial? Me conta aqui nos comentários. E novamente, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica, isso vai ajudar a dar o upgrade nesse canal, trazer mais inscritos. Então espero que você tenha gostado. Um excelente dia para você e até mais. Tchau, tchau.